Hoje nós continuamos aqui em Mateus, no capítulo 6, na oração que o Senhor nos ensinou, que não é uma vã repetição, não é para ser rezada, não é para virar uma mantra, não é para virar qualquer coisa que funcione na perspectiva equivocada da mecânica repetitiva. Já falei isso quaquilhões de vezes, então chega. Se você caiu hoje aqui de paraquedas, vá lá para o início, para Mateus, no capítulo 1, comece tudo, para você aprender de carreirinha, para que as coisas na sua mente tenham começo, meio, fim, tenham construção, que não sejam só realidades estanques, tópicas, desconectadas, sem contextos antecedentes, sem sequências, portanto, sem jamais formarem em seu favor nenhum tipo de compreensão. Então faça isso. Você chegou, eu dou graças a Deus que você chegou, que você está aqui, mas eu prefiro muito mais, se você conseguir fazer as duas coisas, o que eu acho difícil, acompanhar o que vem acontecendo no dia a dia e, ao mesmo tempo, não perder a sequência. Então, ótimo, mas eu prefiro, se for o caso, que você vá lá para o início. Está tudo aqui no YouTube, para Mateus, capítulo 1, e vem acompanhando, que você vai ficando grávido de Cristo Jesus em você, do Evangelho, e a mente de Cristo vai se formando em você. Faça isso. É o que eu imploro praticamente a você que faça, para que eu não corra em vão, para que eu não perca tempo, porque é tão difícil, a gente faz as coisas crescentemente, consequencialmente, com a lógica do ensino do Evangelho de Jesus, aí você, pô, cai aqui. Aí me pergunta tudo que eu já respondi milhares de vezes no curso dessa exposição. Então, por favor, por amor a você e alguma consideração por mim, se você quer aprender o Evangelho, e eu estou aqui para que você aprenda o Evangelho, e com você eu também renove a alegria do Evangelho em mim, faça as coisas como as coisas são. Não abra e não faça dos evangelhos um horoscopismo aleatório na sua vida, porque você vai continuar laborando numa ignorância tosca, porque tem a chance de aprender, mas prefere continuar no sorteio. Vamos ver o que temos para hoje. Não é assim. Se o que temos para hoje é sequência do que temos guardado, disponibilizado, como Paulo usou a palavra, na dispensa do reino de Deus. E por falar em reino de Deus, esse é o nosso tema de hoje. Quando o Senhor disse, portanto, vós orareis assim, Pai, Abba, no aramaico, painho, paizinho, Deri, esse pai íntimo, com quem a gente rola na cama, deita no peito, dorme entre as pernas, como eu adorava fazer com os meus filhos que vinham. Deitava todo mundo, um do lado de cá, o outro do lado de cá, e um em cada perna. E quando a Juliana ainda era bem pequena, ela deitava no meio, assim, na minha barriga. E nós ficávamos ali vendo os filmes que eles gostavam, ou contando histórias dos evangelhos para eles, ou só rindo das coisas que eles traziam. É esse pai do aconchego que eu conheço para mim, que eu conheço em mim, a partir da minha experiência filial com meu pai Caio Fábio da Araújo, que está nos céus, tanto quanto eu conheço na experiência eterna com meu painho, que habita em mim, que é pai de todos, está em todos e por quem todas as coisas são e para quem todas as coisas existem. Então, Jesus disse, quando orardes, não useis de vãs repetições, mas falem com essa convicção da intimidade de um pai que não é desmemoriado e que sabe o que nós necessitamos antes que lhe o peçamos. Como eu já disse tantas vezes, vou repetir mais uma.
Porque quando eu oro, eu não estou lembrando a Deus de nada. Eu estou me lembrando de que Deus não esquece de coisa alguma. É por isso que eu oro. Eu oro por causa de mim mesmo. Não é por causa de Deus. O meu Deus sabe, o meu painho sabe. Não dormita nem dorme o meu painho. Ele cuida de mim de dia e de noite. Você está vendo aqui o meu cabelo voando por esse vento que está soprando e não é natural. Quem dera fosse um vento natural, está tudo parado, ó, morto. Está soprando pelos ventiladores. Aqui desse estúdio aberto, sem ar-condicionado, é jardim. Então está soprando aqui, aí o cabelo sobe e desce. Não tem nenhuma mágica nisso, mas eu prefiro a agitação do meu cabelo do que a suadeira de um calor que nem iria me provocar suor, mas é aquela coisa que vai torrando você num calor seco e que só vai se agravar. Aonde quer que esteja quente, ficará mais quente. E aonde quer que houvesse chuva, lá elas cessarão. E aonde quer que as chuvas não eram tão abundantes, aí elas se tornarão diluvianas. E aonde quer que se esperava uma determinada sequência de coisas, elas serão invertidas. E esse fim dos tempos é todo produzido pelos homens da Revolução Industrial para cá. E as advertências de que seriam assim não estão na Bíblia. Antes, estão também na Bíblia, mas antes de estarem, por exemplo, no sermão escatológico de Jesus, meu Deus, elas foram, quando eu digo antes, não é na cronologia espaço-temporal, estou falando assim, não precisa nem de Evangelho, Bíblia, escatologia, profecia, nada disso. Basta ver ciência, e ciência, a ciência vem nos dizendo, no mínimo desde 1992, que o negócio ia ficar horroroso. Mas ninguém faz nada e vocês ainda elegem presidentes ou chanceleres que estão preocupados com os seus umbigos e não com a terra, e não com o mundo, e não com coisa alguma, só com as suas ganâncias políticas. Aí são anos perdidos. Elege um cara que fica 4 anos, 8 anos no poder e ele não crê em nada disso. Como tem um monte de estúpidos, idiotas planetários que não creem em nada disso. Apesar de todas as evidências, cerca de 5 a 8%. E não é da população pobre e ignorante, assim chamada, do planeta. São os ricos do planeta que não querem crer que o que está acontecendo é fruto do que nós promovemos e produzimos, porque eles não querem parar com o estilo de vida deles. Agora, para que a Terra suportasse o que nós, 8 bilhões de humanos, já fizemos no planeta, ela teria que ser 7 a 8 vezes maior para aguentar o sufoco imposto. Não há terra que aguente e os prazos só se encurtam e encurtar-se-ão cada vez mais. Então, o Senhor disse, voltando aqui ao texto de Mateus 6, e quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, porque o vosso Pai Celeste sabe, antes que lhe o peçais, cada coisa que necessitais. E não adianta orar pelo clima você e eu temos que tomar as nossas providências. Nós criamos esse apocalipse que nos cerca, e esse fim do mundo pode ser evitado por mim, por você, por todos nós unidos. Agora, temos que nos unir numa consciência universal. Do contrário, a gente vai torrar, ou a gente vai ser alagado. A gente vai morrer olhando para os céus e dizendo, ó Deus, por que tu permitiste? Olha, às vezes, a ira que me dá vontade de te espancar. Eu não gosto nem de ler comentário aqui nos posts que eu faço sobre esse tema, porque, meu Deus, é de uma manifestação tão obtusa, tão burra,
tão idiótica, tão imbecil, tão diabólica, que não dá nem para responder, não dá para dialogar com alguns de vocês, estão para além da possibilidade do diálogo racional. Então é melhor silenciar e ficar quieto. E deixar que tudo queime mesmo. Está lá os rios da minha terra secando, os lugares desérticos do mundo se alagando, os lugares onde havia frio, mas não havia inundações, alagados. Todas as dinâmicas climáticas dos últimos 10 mil anos, 12 mil anos, desde o fim da última era do gelo, que não foi produzida pelos humanos, mas por uma hecatombe de natureza natural, que fez com que houvesse um efeito estufa, produzido pelos grandes furacões que eclodiram de uma única vez, que fecharam e criaram uma ambiência na qual primeiro veio um supercalor e depois veio o esfriamento, e no esfriamento veio uma era prolongadíssima do gelo, onde alguns hominídeos sobreviveram na Terra, na Turquia. Quem for comigo lá da próxima vez, e os que têm ido, vão ver como os hominídeos sobreviveram a muitas catástrofes debaixo da terra, da rocha, e em muitos lugares do mundo. Agora, o que nós estamos fazendo agora é de natureza absolutamente global, e eu estou tentando entrar aqui na oração do Senhor, mas o mundo me cerca com tantos apelos cruciais que eu ainda não consegui, de fato, me introduzir no que eu quero falar hoje. Vós, no entanto, orareis assim, Painho, nosso, de todos nós, e esse nosso inclui todos, que estás nos céus, sobre todas as dimensões, sobre todas as realidades. Santificado seja o teu nome. E a gente já viu, já falou sobre isso e ainda vamos falar sobre isso muitas vezes no curso do Evangelho de Mateus, na nossa exposição, que irá até o final. Então, hoje, a gente bota o pé no verso 10. A primeira evocação é: santificado seja o teu nome. E eu, durante 3 dias, falei sobre o significado desse espírito de santificação. O que é isso? Expliquei o que não era, que é, infelizmente, o que quase todo crente pensa que é o que justamente não é. E falei o que era, que justamente é, de maneira inversa, aquilo que todo crente não pensa que seja. Mas é exatamente o que é, e é negligenciado, trocado. Enquanto você faz opção pelos mosquitos e vai engolindo os camelos. Como Jesus disse, que é a lógica da religião, da estupidez, da hipocrisia fanática. Hoje, ele diz que a segunda evocação é: venha. Venha. Venha porque não está aqui. Venha porque não está aqui, não brota das nossas iniciativas políticas, ideológicas, não brota das nossas ações naturais de perspectiva do predador humano querendo construir uma sociedade que acaba sempre patrocinando os que podem mais, os que têm mais, os que, por falta de pudor ou de ética ou de referência, de consciência, atropelam a existência do próximo em favor egótico de si próprios. Então foi por isso que Jesus disse: o meu reino não é o deste mundo. O que vocês chamam de reino, no tempo das monarquias, ou nos dias de Jesus do Império Romano, ou imediatamente
na Palestina dos dias de Jesus, onde morava o povo de Israel, mas o lugar era chamado de Palestina pelos romanos. Os romanos não diziam o governo de Israel. Não, Israel tinha o seu governo, tinha o seu povo, tinha o seu templo, tinha as suas autoridades, tinha os seus sacerdotes, tinha o seu próprio rei, que era Herodes, o Idumeu, também de parentela e de ventre judaica, mas o nome atribuído pelos romanos àquela região era Palestina, que vinha desde Filistim, que foi o que veio dar nome aos filisteus. Originalmente veio de Fenícia, que era aquela região do litoral de Israel que foi habitado pelos fenícios, litoral do Líbano também, e posteriormente pelos filisteus. Então a etimologia de Palestina é muito longa e já sofreu uma quantidade enorme de transliteração. De modo que o Israel acontece, do ponto de vista de um romano do primeiro século, no ambiente territorial que eles chamavam de Palestina, numa generalização total, que cobria praticamente o Oriente Médio todo nos dias de Jesus, e para Jesus esse nunca foi um problema. Quando Jesus falava da salvação de Israel, ele não estava falando de terra, ele não estava falando de sionismo, ele não estava falando de propriedade desse monte, daquele monte, ou daquele outro, ou de uma fronteira, ou de outra fronteira, não. Ele estava falando daqueles que eram descendentes de Abraão segundo a fé. Ele estava falando daqueles que mantinham aquela fé que Abraão manifestou no invisível e indisponível, porém presente, e que se curvava misericordiosamente para atender orações e para socorrer aqueles que quebrantadamente o buscavam, fossem eles israelitas ou não, como dizem os profetas, e como qualquer um com uma intuição mínima de sabedoria sabe que seja, e como eu aqui já afirmei dezenas de vezes a vocês. Venha o teu reino. O que soava, por exemplo, para um romano, ouvindo essa oração, como uma coisa completamente subversiva, revolucionária, politicamente provocativa. Aos ouvidos do imperador romano, dos procônsules romanos ou das autoridades romanas, esse negócio de venha o reino de Deus, eles só podiam interpretar como um desejo de sublevação, de subversão, de instauração de outros modos ou formas de governo. Então, uma expressão que para Jesus não tinha absolutamente nada de concorrência política com os romanos, não tinha, pelos romanos era ouvida de maneira política. Assim como tem uma quantidade enorme de coisas que eu digo aqui que só tem a ver com princípios do reino de Deus, mas você, no amebismo de falta de intelecto que o fanatismo religioso provocou em você, você só interpreta politicamente. Aí fica dizendo, o Caio é de esquerda, o Caio é progressista, o Caio é não sei o quê. Meu amigo, eu sou do Evangelho. E eu vou sempre propor o que Jesus ensinou. Se para você isso é interpretado como sendo de esquerda ou progressista, ou como outras coisas que eu digo, e os de extrema esquerda dizem que isso é coisa de direita, é problema deles. Eu não estou querendo agradar Max Weber, nem Karl Marx, nem ninguém. Meu negócio é com Jesus. E a estupidez é toda sua. Eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Mas você não entendeu e nem vai entender, porque os olhos estão fechados. Venha o teu reino. Trazia já em si o germe de uma provocação, pela qual
todos os apóstolos morreram executados, depois de torturados. Foi por causa da esperança do reino de Deus. Foi por dizerem: venha o teu reino. Jesus Cristo é o Senhor. Nós ambicionamos o reino que vem dos céus e que trará justiça, verdade e luz sobre toda a terra. Esse era o crime deles, essa era a ideologia deles, pela qual Paulo perdeu a cabeça, outros foram crucificados, João foi exilado até a morte solitária na ilha de Patmos. Ninguém viveu confortavelmente até o fim da vida por causa da esperança do reino de Deus e por causa da interpretação político-ideológica feita pelos judeus inimigos dos apóstolos, especialmente de Paulo, e por causa dos romanos, que, incitados por esse espírito dos judeus fanáticos, que queriam um Messias que trouxesse libertação política, ideológica, que determinasse as fronteiras de Israel, que reconstruísse um templo para Jesus ou para o Messias, que não para eles, os judeus da época, não era Jesus. Jesus já tinha vindo, veio para o que era seu e os seus não receberam, antes o crucificaram, mas eles aguardavam esse Messias que viria com esses poderes bélicos para transformar Israel na grande potência a partir da qual o mundo inteiro seria governado. Esse era o lado ideológico da visão dos judeus do primeiro século a respeito de reino de Deus e da vinda do Messias. Para os romanos era uma subversão. Esse pessoal está querendo instaurar uma nova forma de governo, eles estão querendo um outro rei, e eles acham que Deus vai mandar o representante dele para ser a realeza universal. O que para os romanos era algo absolutamente inadmissível. E não só para os romanos, mas para qualquer que fosse o império com ambições satânicas de dominação terráqueo-planetária completa. E que não foi entendido e continua a não ser entendido hoje, agora, aqui, enquanto eu prego, enquanto eu falo. Eu continuo a não ser entendido falando do reino de Deus. E do meu desejo de que ele venha. E muitos daqueles que estão falando alegremente sobre o calor, sobre as enchentes, sobre a desorganização ecossistêmica, sobre a desgraça universal que vai se aproximando como uma sombra densa, abraçando a todos nós, esses escatologistas fanáticos do mal ficam dizendo: oba, quanto pior, melhor. É sinal de que Jesus está voltando, aí vão aí para os podcasts apavorar o pessoal. Só não fazem o que deveria ser feito. Que é ensinar que nós humanos somos os responsáveis pelo que está acontecendo e ainda temos o poder de parar isto, Nós podemos. Ainda dá se quisermos. O problema é que não queremos. Você diz, ó, como tem aqui alguém, desculpa, placa 148, não tem nome, não é gente. Faz o L. Você veja só com que tipo de mentalidade horrorosa você está lidando aqui o tempo todo. É que eu não tenho tempo para ler a idiotice nem a estupidez, mas muito obrigado pelo bom exemplo da sua idiotice. Faz o L, viu? Aqui. Esse L agora é de logo vem o mal. E vocês estão aí brincando. Elegeram quem disse que não estava acontecendo nada. Talvez os Estados Unidos elejam outra vez quem diz que não está acontecendo nada, até que as bolhas estourem para todos os lados e o câncer de pele se transforme numa epidemia universal. Mas cada um sabe, a advertência não faltou, nem tem faltado e não faltará. Venha o teu reino, portanto, quando se diz isso, se está dizendo que todas as formas de reino, de realeza, de ideologia,
de governo, de dominação, são apenas experimentos humanos circunstanciais, relativos, falíveis, temporários, sem nenhum poder de realizar qualquer que seja o sonho humano. Aliás, eu me lembro que eu me converti num tempo em que a palavra utopia era extremamente prezada, era amada como algo necessário. Era preciso que você tivesse utopia para poder melhorar a referência da sociedade. Por mais que a utopia nunca seja alcançável, até que venha o reino de Deus, que é a concreção de todas as utopias pensadas e não pensadas, sonhadas e para além de todo sonho. No entanto, a utopia serve para puxar referência para frente, para levantar o sarrafo das nossas necessidades de melhoramento de consciência, de prática, de comportamento e de convívio social. Mas agora o pessoal já desistiu definitivamente da utopia e vivemos hoje no culto à distopia. É um mundo distópico, com gente distópica, sem esperança e que existe para, na sua ganância, alimentar apenas a perversidade. E os heróis dessa era são todos os mais perversos, espertos e diabólicos do mundo, são os que ganham as nossas preferências universais. E você aplaudindo entre eles, muitas vezes, numa alienação que não tem mais nem palavra, verbo, adjetivo para fazer a descrição de tão horroroso que é o cenário que fica a partir da nossa própria mente adoecida. Venha o teu reino. O que é que Jesus estava dizendo com isso? João Batista tinha iniciado essa fala dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus ou o reino dos céus. São expressões sinônimas. Em Mateus você lê sobre o reino dos céus. No Evangelho de Lucas você lê muito mais sobre o reino de Deus. Mas ambas as coisas são sinônimas. Assim como nas cartas de Paulo, você lê mais sobre o reino de Deus, mas também ele fala do reino dos céus, ou das dimensões celestiais em Cristo Jesus. São sinônimos. Mas tem gente que fica querendo fazer divisão de pelos pubianos angelicais, para dizer isso é uma coisa, essa é outra, só para entreter você, para te vender minuciosidades que não significam nada. Reino de Deus e reino dos céus são sinônimos, dizem a mesma coisa, é o mesmo conteúdo. Agora, quem lê vendo só a letra, que se perde no emaranhado e no embaralhado e no labirinto semântico, ao invés de olhando para tudo, tendo Jesus como chave interpretativa, e entender que tanto faz reino de Deus ou reino de céus, o conteúdo é o mesmo que está sendo proposto. Portanto, é apenas um modo de dizer e de descrever o mesmo conteúdo, da mesma esperança. Pelo amor de Deus, entenda. Entenda. E aí, vem o teu reino. Foi revolucionário para quem ouviu isso as primeiras vezes. Quando João Batista começou a dizer está próximo o reino de Deus, tudo que a autoridade estremecia. Autoridades religiosas, autoridades políticas, autoridades de todo tipo. O que será que está chegando aí? Reino dos céus, está vindo algo poderoso que vai dominar tudo. Agora, cada um tinha suas preferências. Eles eram conduzidos pelas suas próprias produções escatológicas. Escatologia é aquilo que vem do grego escaton e que determina as coisas relacionadas às últimas realidades. Escatológico é aquilo que é pertinente às últimas realidades, às últimas coisas.
A palavra pode ser usada não apenas para caracterizar os últimos tempos, mas frequentemente até do ponto de vista existencial. Você às vezes diz, ele apelou para uma dimensão escatológica, ou seja, foi para além de tudo aquilo que convencionalmente a gente trata no dia a dia. Mas na Bíblia, aquilo que vem carregado de escatom é o que é pertinente aos últimos tempos. Mas eu tenho ensinado a vocês, e não só eu, tantos outros antes de mim, que tiveram o mínimo de bom senso, discerniram isso, que Jesus é o escatom de Deus, realizado aqui mesmo no Evangelho de Mateus, durante essa exposição. Eu já falei isso várias vezes, que Jesus é a escatologia trazida para dentro da realidade, engravidando o mundo. Nós vivemos numa história grávida de escatom, de escatologia, do reino de Deus que já está entre nós. Jesus é o reino de Deus entre nós. É o reino. João Batista disse: está próximo. Arrependei-vos e convertei-vos. Preparem-se para a chegada desse reino, porque ele implica em mudança absoluta de consciência, de perspectiva, de percepção, de esperança, de projeção, de atitude, de comportamento, de caráter, de vida, de entendimento. Quando Jesus vem e começa a dizer, ele diz: o reino de Deus chegou. Literalmente, a expressão aramaica e que foi traduzida para o grego diz: o reino de Deus está à mão, está aqui, é palpável, é para qualquer um que queira pegar. Chegou, é só tocar em mim. Me pegue que você pega o reino, me receba que você recebe o reino, me entenda que você entende o reino, me assimile que você assimila o reino. Chegou, está à mão. Pode passar de passagem se você não quiser para você. Ou como diz Lucas, no capítulo 17 aqui do seu Evangelho, palavras de Jesus: pois o reino de Deus não vem... Veja aí, Lucas, eu não vou abrir a minha Bíblia, coitada. Cada página que eu viro está solta, de tanto ser manuseada. Então eu boto essas pedrinhas aqui, ó, em cima para o vento não soprar. Mas graças a Deus eu tenho tudo na memória. Abra aí, em Lucas 17. Ou se você quiser, consulte aí ao São Google. Reino de Deus dos Evangelhos, basta escrever e vá lendo as referências. Mas lá em Lucas 17, Jesus diz: pois o reino de Deus não vem com visível aparência. Ou em outras versões diz: o reino de Deus não vem com ostensiva manifestação. Com ostensivo, como queriam os judeus zelotes, todos os judeus daquele tempo, do judaísmo daqueles dias, queriam um reino de Deus com um rei concreto que chegasse, assentasse no trono com um cetro poderoso, destruísse os romanos, construísse um templo, se assentasse lá e glória a mim, louvado seja eu. E Jesus disse: não é assim. E Jesus, eu estou no Evangelho de Mateus, onde estão as principais parábolas do reino. E eu vou esgotá-las todas, eu não sei em quantos anos, mas eu vou chegar até o fim, com a graça de Deus. E ele, nessas parábolas, disse que o reino de Deus não viria assim, de um dia para o outro, que haveria interregnos, que haveria largos e grandes espaçamentos entre aquela manifestação do Cristo em Jesus e a manifestação do Filho do Homem, do Cristo, Jesus, Filho do homem, o homem absoluto, glorificado e ressuscitado como Cristo de Deus, vindo em glória, com poder e grande glória, com todas as criaturas celestes do reino dessa obediência, do reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Venha o teu reino.
continua a não ser compreendido até o dia de hoje, mas Jesus disse, não vem com visível aparência. E aí ele completa e diz, está dentro em vós. Antes que ele se manifeste, e ele se manifesta na relatividade do espaço-tempo, o reino de Deus se manifesta. Eu falei sobre isso nos anos 80 e 90, exaustivamente, para mim, cansativamente. E só não volto a falar tudo de novo porque eu escrevi quase 200 livros, onde em todos eles eu falo sobre o reino de Deus. E sobre as manifestações subjetivas, manifestações escatológicas e as manifestações de natureza social da manifestação do reino de Deus entre os homens, na prática da justiça, na prática do desejo de igualdade, de melhor distribuição, de melhor facilitação da vida para todos. Isso não é algo que tem a ver com religião, ao contrário, onde a religião entra, em geral, os abismos aumentam e os muros se erguem. As grandes manifestações do reino de Deus no mundo aconteceram de maneira muito, muito singela e simples, é onde ninguém estava pensando em religião. Foi apenas aonde pessoas pensaram umas nas outras e dividiram o pão e compartilharam a água e tornaram o acesso à roupa, a cuidados, à saúde, a bem-estar, algo que se eu gosto para mim, eu quero também para todos os demais seres humanos. Aonde quer que esse espírito, que Jesus disse que ele veio cumprir, está lá em Lucas, no capítulo 4, no verso 16, na citação de Isaías, do capítulo 61, Jesus disse na sinagoga da cidade onde ele foi criado, em Nazaré, abriu Isaías 61 e leu dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar o evangelho aos pobres, enviou-me para libertar os oprimidos, os cativos, os surdos, os cognitivamente entupidos, para quebrar as trancas, os ferrolhos, os aprisionamentos todos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano da graça de Deus. O ano não é um ano, é a era da graça de Deus. O século, o aeon dessa misericórdia que pode estar sendo proclamada enquanto esteve sendo proclamada e enquanto seja proclamada a todas as nações, a toda criatura, a todos os homens. Essas manifestações do reino têm também a dimensão subjetiva e existencial. O reino de Deus não vem com ostensiva aparência, mas está em vós. Está aqui em mim, no meu coração. Eu só entro no reino de Deus se o reino de Deus primeiro entrar em mim. Foi o que Jesus disse a Nicodemo. Se você não nascer de novo, você não entra no reino de Deus se o reino de Deus primeiro não entrar em você. Então, o novo nascimento é o reino de Deus entrando em mim. Essa consciência do absoluto de Deus tomando conta do meu ser. Essa disposição interior de me curvar com felicidade, com alegria, ao mandamento do amor, da verdade, da justiça, da bondade, da compassividade, da longanimidade, da prática dessas coisas. Não só em mim, numa perspectiva existencial e nas minhas comportamentalidades e nas expressões dos meus gestos e da minha vida, mas mais do que isso, na minha tentativa de tornar coletiva essa manifestação.
Por isso é que Jesus disse que eu deveria ser sal da terra, luz do mundo, para expandir, para influenciar, para fazer com que aquilo que me penetrou penetre o máximo possível de pessoas. Aquilo que me deu gosto venha salgar e dar gosto ao resto da existência. Aquilo que é luz para mim, de mim se torne luz para todos. Fazendo com que esse evangelho do reino seja visto, seja percebido. E ele é percebido quando a gente o pratica em amor. Sem amor, não há nada que sinalize o reino de Deus. Todas as outras tentativas de sinalização do reino de Deus que não sejam pela prática do amor são apenas engano. É cruz e espada do cristianismo perverso. Mas não é o evangelho de Cristo fazendo nascer de novo, transformando você de lagarta em borboleta nessa metamorfose do novo nascimento, aonde eu sou gestado por Cristo em mim. Eu sou abortado do casulo desse condicionamento predatório e explodo em graça, glórias e cores na vida, porque o reino está em mim. A partir de mim, eu passo a ser um agente de contágio do reino de Deus. Mas isso tudo acontece ainda nos ambientes da relatividade do sistema planetário. Então, existe um reino absoluto de Deus que virá para todos os homens, e existe o reino existencial de Deus que está disponível para você hoje, que o invoque, que queira e o chame para si. E se você já tem essa convicção, você precisa evocá-lo de você, para que ele se expresse melhor, para que ele se integralize, para que ele cresça na gravidez de Cristo, explodindo o seu ser, como eu tenho repetidamente falado aqui, a mesma coisa. O Evangelho é um sinônimo que vai botando outras roupagens para dizer a mesma coisa, para ver se a gente de algum modo entende por alguma angulação, enxerga por alguma perspectiva. Mas é simples a compreensão. E existe a manifestação, como eu já disse, dele no meio dessa relatividade. Como diz Paulo em Colossenses, do capítulo 1, no verso 13. Ele vos libertou do império das trevas. Ele fez questão de usar a palavra glorificada pelos romanos, que era a palavra império. Os romanos não queriam ter um reino. O reino era um negócio muito pequeno para eles. Queriam ter um império, a terra inteira. Ele nos libertou do império das trevas. Aí qualquer pessoa submissa ao Império Romano já tremia todinho. Foi por causa disso que, como eu disse, os apóstolos todos vieram a morrer. Foi por causa dessa subversão da esperança do reino de Deus, da esperança da volta de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas. Se nos libertou. A maioria de nós aqui continua agarradíssimo ao império das trevas, elegendo o império das trevas, perderam a esperança e a exultação em Cristo Jesus e perderam a alegria da vivência do reino de Deus a partir dos seus corações para uma prática de vida que esbanje graça à volta de nós para todos os homens. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o chamado cotidiano. Vem o teu reino, começa com essa manifestação interior, com esse selo. E Paulo chega a dizer lá em Romanos 14 também, dirimindo dúvidas da cabeça de alguns cristãos de Roma, que estavam profundamente influenciados pelos religiosos fanáticos chamados de judaizantes, que foram os maiores perseguidores de Paulo, assim como foram aqueles que provocaram a cruz e crucificaram Jesus, e depois fizeram tudo para abafar a ressurreição.
e que não deram trégua à pregação do Evangelho em Paulo, especialmente em Paulo, porque era o mais liberto, disparado de todos os apóstolos e o mais lúcido, anos-luz na frente da maioria, sofreu na mão dos judaizantes mais do que na mão de qualquer um. Nessa tentativa de esclarecer os cristãos de Colossos e de outros lugares, ou de Roma, como lá em Romanos, no capítulo 14, ele diz, olha, o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festinha judaica de sábado, de Rosh Hashanah, não é o Yom Kippur, foi a cruz, já está feito, os pecados estão perdoados para sempre, não é festa do Purim, não é sábado, não é lua nova, não é nada disso, pelo amor de Deus! Mas vocês não querem saber, não está escrito. Mas vocês não querem saber, o herege sou eu quando digo a verdade. Paulo diz, não é nada disso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é banquete, não é ser kosher. Não é nada disso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ou seja, se ele não começar com essa existencialidade, da presença do Evangelho em mim, do Príncipe da Paz. O reino de Deus se estabelece em mim como justiça, a justiça do reino de Deus. Como Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, vai dizer logo mais aqui na frente do capítulo 6, o reino de Deus e a sua justiça. Que não é a justiça do Supremo Tribunal Federal, nem da Constituição brasileira, nem de nada disso. Existem princípios do reino de Deus na nossa Constituição. Existem princípios do reino de Deus na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Está cheio de reino de Deus. Cheio de propostas e princípios do reino de Deus. Como existe princípio do reino de Deus em toda a tentativa de pacificação de guerras, em diminuição de agravos, assim como existe manifestação do reino de Deus em todas aquelas organizações com os seus voluntários que entram nos lugares onde ninguém quer entrar, onde tem medo de entrar, onde bombas podem cair na cabeça, mas correm o risco da morte para tentar estender a mão e tirar pessoas de lá. Quem são esses, senão agentes da justiça do reino de Deus? A justiça do reino de Deus, o lugar onde você menos vai encontrá-la é na sua igreja, onde o que existe é conchavo. É aquele cabalismo dos conluios secretos, dos bastidores e dos arranjos da maldade. E a palavra cabala, eu estou usando aqui não para definir a religião da cabala, mas o cabalismo numa expressão portuguesa, numa semântica portuguesa, que no passado significava esses arranjos que se faz nos bastidores contra o interesse majoritário. Então esses que, por exemplo, hoje em Gaza, estão lá sem precisar lá estar, são pessoas de outros países, de outros lugares, mas que se voluntariaram para levar chumbo, bala, bomba na cabeça. São agentes do reino de Deus. Toda pessoa ali socorrendo uma criança, um velho, um caído, são agentes do reino de Deus. Todos esses médicos sem fronteira, alguns deles agnósticos, alguns deles ateus, mas infinitamente mais prazerosos aos olhos de Deus e dos anjos do que você. Com as suas discussões fanáticas e cheias de ódio e de intolerância, você é tudo menos filho do reino de Deus. Como Jesus disse em João no capítulo 8, para aqueles judeus que disseram, agora nós cremos em ti. Aí Jesus diz, vocês agora creem em mim? Então, se é assim, conhecereis a minha verdade. Não é a palavra verdade, que não significa nada, verdade, caca.
É a mesma coisa, solta, sem o conteúdo da verdade de Cristo. Conhecereis a verdade, conhecereis o Evangelho, conhecereis a luz, conhecereis a justiça. São todos termos sinônimos. Você vê isso abundantemente em Jesus, no Evangelho de João e na primeira epístola de João, onde João faz questão de trocar essas palavras como sinônimas uma para as outras, porque elas promovem o mesmo reino de Deus. Então conhecereis o Evangelho, conhecereis a minha verdade, conhecereis a minha justiça, conhecereis e olhareis para a vida a partir dos meus olhos. E a verdade que eu sou, e a verdade que eu encarno, e a verdade que eu ensino, para ser praticada, não para ser objeto de uma catequese falsificadora, mas quando vocês conhecerem de fato isto, então vocês serão libertos. Não de raiva. Nós somos libertos, nós somos crentes, nós somos filhos de Abraão. Você diz, nós somos batizados, eu frequento a igreja, eu sou dizimista. Aí Jesus só não diz o que muita gente teria vontade de dizer por uma questão de pudicícia, pacote todo e botar em algum lugar e fazer um bom serviço dele, especialmente naquelas regiões mais dolorosas do corpo. Disseram, nós não somos escravos, jamais fomos. Meu Deus, tudo que eles foram foi escravos a vida inteira. Escravos no Egito, 430 anos. Nunca tiveram liberdade plena na terra de Canaã, viveram numa guerra danada, numa idolatria horrorosa, transgressores contumazes da revelação de Deus, até mesmo dos mandamentos de Moisés. Depois foram para o cativeiro em Babilônia e nunca mais deixaram de ser escravos. Escravos dos babilônios, escravos dos medos, dos persas, escravos dos gregos, escravos dos helenistas, escravos dos romanos e depois dispersos na terra inteira. E quando voltaram lá para a Palestina, de acordo com a Golda Meir, voltaram para a Palestina, eu estou usando a palavra de uma judia das mais respeitadas do planeta, que disse, eu nasci em Palestina com passaporte palestino e aqui é a Palestina. E que cabe também o povo de Israel. Como cabe todo mundo se houver amor. Mas como ela mesma disse, essa manifestação do reino de Deus cabe em qualquer lugar onde haja essa boa vontade do amor e da inclusividade. Mas para que isso aconteça é preciso que haja esse compromisso com justiça, com paz e com a alegria, a felicidade da eternidade plantada no coração. Porque a alegria do Espírito Santo produz acolhimento e não separação. Produz inclusividade e não exclusividade, produz tolerância e não intolerância, produz abraço e não empurrões, produz construção de pontes e não soerguimentos de muros. O reino de Deus não sabe erguer muros, só sabe construir pontes. Orareis, portanto, assim, Pai, venha o teu reino. Isso começa em mim. Quando eu digo venha o teu reino, não é lá para Gaza, é para aqui. Gaza sou eu. Nas minhas guerras interiores, nos meus ódios, nas minhas raivas, nas minhas presunções, nas minhas beligerâncias, nas minhas insubmissões, nos meus abusos de poder ou nos meus terrorismos religiosos, morais ou de qualquer natureza. Você está pensando que o mal tem geografia e que hoje ele habita Gaza? Ele habita a tua vida, teu coração. Enquanto você não enxergar que o Haiti é aqui, que Gaza é você, não tem esperança alguma para que você se enxergue. Você me entendeu, meu filho? Minha filha. Venha o teu reino para cá. Plante-se ele em mim. Que na minha relatividade eu seja invadido pela tua soberania, pela tua consciência.
Eu quero, em primeiro lugar, acima de tudo, buscar o reino de Deus. Isso não é uma ideologia, não é um sistema de governo, não é nem progressismo, nem capitalismo, nem socialismo, nem comunismo. Vocês é que são os seres de micuim, como eu disse, aquele bichinho da grama lá do Amazonas que faz a vida de quem quer que deite nela infernosa. Vocês é que não passam desse tamanhinho a vida inteira e vivem disso. Como aqui também. Tem gente que não para com essa pequenez horrenda e não consegue se enxergar. Mas esse reino de Deus tem que crescer a partir da minha própria relatividade, em mim. Ele vai se desenvolvendo à medida em que a minha consciência vai se dilatando. O que a mente de Cristo vai colocando raízes no âmago do meu ser. E eu vou transcendendo a distopia imediata e vou me ancorando na utopia eterna dessa nova Jerusalém, dessa sociedade ressurreta, glorificada, de portas abertas para todos os lados, aonde não há religião. João faz questão de dizer, andei nela e nela não encontrei nenhum santuário dedicado a ninguém, não tem teto, todos são iluminados universalmente pela mesma luz, do mesmo amor, da mesma justiça, da mesma graça, do mesmo entendimento, da mesma compreensão, e são todas as nações, todas as línguas, todas as etnias que sobem para ser curadas, até as folhas da árvore da vida, uma expressão simbólica, maravilhosa, servem para a cura de todos os povos. Mas você não quer viver dessa esperança, você prefere viver da distopia religiosa que o fanatismo plantou em você. Celebrando esse fim dos tempos, assim, oba, Jesus está voltando. Olha, dá vontade de te pegar, mas te pegar feio. Porque é de fazer ira nos anjos, enquanto produz gargalhadas no Hades, no Tártaros. Todos os demônios explodem de gargalhada. Que coisa boa! Eles estão fazendo a maldade prevalecer definitivamente no mundo. O diabo pode se aposentar no mundo onde os cristãos e a humanidade como um todo são como nós somos. Vem o teu reino. E eu não fico olhando para o lado quando eu digo vem o teu reino. Nunca olhei para o lado para ver se tinha sinais e evidências do reino de Deus à minha volta. Quando eu digo vem o teu reino, eu olho para dentro de mim. Vem o teu reino tem a ver com o que eu entrego a Deus. Tem a ver com o que eu submeto a Ele. Tem a ver com aquilo que eu sei que é vontade dEle, e a vontade dEle não é capricho divino para ser observado pelos homens. Toda vontade de Deus manifesta tem a ver com saúde humana. A própria palavra salvação tem a ver com saúde, libertação, melhoramento, desenvolvimento, evolução, crescimento. Não existe nenhuma salvação estanque. A salvação é sempre processual. Ela sempre vai crescendo, é uma gravidez permanente de Deus se expandindo em mim, em você, na gente. Portanto, quando eu digo vem o teu reino, eu olho para dentro de mim. Busco-o em mim. Busco-o na minha maneira de pensar. Busco-o na minha maneira de sentir. Busco-o nas minhas confissões. Busco nas projeções dos meus sonhos e ideais. Busco nas expressões dos desejos mais candentes do meu coração, mais humanizado segundo Jesus, porque quanto mais humano eu sou segundo Jesus foi humano, mais divino eu me torno, conforme o Cristo de Deus se manifestou em Jesus, o Filho do Homem. Mas você não quer entender, né? Começa aqui.
Por isso Jesus diz: buscai, pois, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de comida, antes de bebida, antes de qualquer prioridade, antes de roupa, antes de teto, antes de telhado, antes de tudo, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sou a casa do reino de Deus. Eu sou o templo, eu sou o santuário, eu sou a habitação de Deus no Espírito. É aqui que tem que começar. É daqui que essa radioatividade do reino de Deus se expande contagiosa para todos os lugares. Agora, porque eu tenho essa consciência, eu busco promulgar e defender leis justas. Eu busco aquilo que produz o máximo possível de equanimidade entre os seres humanos, para que não haja essas disparidades. São essas disparidades brutais que estão matando a Terra. Enquanto 1.250 seres humanos possuem aquilo que deveria estar distribuído entre 65% dos 8 bilhões de habitantes do planeta. Mas que não é o bastante, porque hoje já se sabe que a gente precisaria de outras 7 terras para darem conta da nossa ganância, que tem a ver com a ganância da morte, e não do reino de Deus em mim e em você. Mas quem quer ouvir essa palavra? Eu não te prometi nenhuma prosperidade material, não é? Não disse que você vai ficar rico. Não disse que você vai ter 2, 3 carros novos todo ano. Não disse que você vai ter mansões. Não disse nada disso, então não serve. A doença tomou conta tão universalmente da cabeça praticamente de todos os crentes, que isso que eu estou dizendo aqui, e que eu comecei a dizer há meio século atrás, e que gerava grande alegria na juventude, nos velhos, perplexidade em todos, para você virou bobagem. Por quê? Porque essa palavra se esgotou, se esvaiu? Não. É porque você se empedrou, se impermeou, se distraiu tanto nos videogames. Eu não estou falando da brincadeira de videogame, eu estou falando metaforicamente com as distrações infernosas que tiram o seu olhar e o foco do significado do valor da vida, de tal modo que quanto mais se fale de vida, menos você ouve. Quanto mais se fale da vontade de Deus, menos você quer escutar, porque é horrível, é panicante, dá vertigem, dá coceira nos ouvidos, faz as pessoas ficarem inquietas. Quanto tempo você acha que esse estilo de vida adotado planetariamente vai sustentar a Terra mais? Nós estamos nos suicidando coletivamente todos os dias enquanto gargalhamos na nossa presunção de prosperidade. Ou enquanto torcemos por um lado contra o outro. Tem muita gente que está com raiva de mim porque eu não tomo o lado fanaticamente do Estado de Israel. Nunca tomei nem tomarei. Eu não sou do Estado de Israel, eu sou do reino de Deus. E o reino de Deus não é Israel. Israel nunca foi o reino de Deus. Foi por causa do reino de Deus que Israel foi levado para cativeiro, apanhou, sofreu e nunca se curvou, nunca se dobrou. E não é porque voltou para a terra da Palestina que virou reino de Deus, nem aquilo é o reino de Deus. Se o reino de Deus é aquilo, fiquem com ele vocês, eu não quero ter parte nisso. Provavelmente eu fui o brasileiro que mais levou gente do Brasil a Israel na história, até o dia de hoje, nos meus grupos, centenas e centenas. Agora, ninguém me vê chegar lá e ficar beijando a bandeira, exaltando coisa alguma, nem dizendo, olha, que estado perfeito, coisa nenhuma, eu denuncio. Por que eu levo, então? Por causa da geografia que é lá, de uma arqueologia que só está lá,
de uma história que foi vivida lá, para ajudar as pessoas a crescerem no entendimento e na compreensão. Mas não é para provocar nenhuma idolatria. Eu não chego e nunca beijei o chão. Nunca trouxe uma folha de oliveira. Nunca carreguei uma garrafa de água do Jordão. Tenho pudores, inclusive, com a água do Jordão. Só entro nas águas do Jordão lá no norte, na saída do rio Dan, onde a água é límpida e vem da rocha, lá no Kibutz Agoshirim, porque depois que passa o mar da Galileia, a água está muito poluída. Mas vocês são tão fetichistas que vocês querem se batizar até em água podre do Jordão. A ignorância do fanatismo é uma coisa chocante na cabeça. E o reducionismo do reino de Deus a pedras, a comida. Não, eu não como isso porque não é uma comida do reino de Deus, não é uma bebida do reino de Deus, não é uma roupa do reino de Deus. Cara, você é ruim demais. É horroroso. É trágico, mas infelizmente o que eu posso fazer? Deus me enviou para pregar o evangelho para tragicidade da sua mente, crendo que o Espírito Santo pode fazer um milagre, porque se o Espírito Santo não abrir seu coração, não tem nada, nem argumento algum que vá converter você ao evangelho do reino de Deus, disso eu sei. Por isso tudo que eu digo é, enquanto falo, pedindo ao Espírito Santo que faça a palavra chegar misericordiosamente ao entendimento e à compreensão de alguém, para que alguém veja, para que alguém creia, para que alguém discirna, para que alguém perceba, para que o reino de Deus se instale no coração desse que venha então a nascer de novo e entrar no reino de Deus. Eu entro no reino de Deus quando o reino de Deus entra em mim. O reino de Deus não é nenhum lugar fora de mim. É um lugar em mim. Aí quando eu acolho essa palavra, o reino entra em mim, o reino me sela. O trono de Cristo se estabelece, ele é entronizado no meu ser. E a partir do trono de Cristo em mim, na minha vida, no meu pensamento, na minha atitude, na minha vida, no meu olhar, na minha existência, nos meus atos, nos meus movimentos, nos meus pensamentos, na minha alegria, na minha disposição de amor, de misericórdia, de paz, de promoção do que é bom e é segundo Deus na vida, tanto mais quanto o reino cresce em mim, mais ele se torna radioativo a partir de mim, podendo alcançar outros. Mas pode-se dar o caso de que eu viva o reino de Deus sozinho no meio de uma geração pervertida e corrupta, adúltera e perversa, que não queira absolutamente nada com o reino como foi com Jesus. Ele era o reino. Ele era a manifestação realizada do reino de Deus. Na história, na concreção e na observação do olhar. Mas quem quis ver? Quem quis enxergar? Quem tendo olhos, viu. Quem tendo ouvidos, ouviu. Quem tendo coração, discerniu. Quem quis ser curado? Quem quis se curvar, não ao despotismo das maldades, mas ao amor que cura todas as coisas? Quem quis? Nós não gostamos de nada disso. Na realidade é isso que acontece.